Tudo começou com o silêncio. Aquele tipo de silêncio que antecede algo grande, algo que o mundo não consegue conter. Ele olhava o horizonte e sabia. A tempestade vinha, o vento gritava, as nuvens se torciam e o céu parecia querer engolir a terra, mas ele não se moveu. Enquanto todos corriam para se abrigar, o homem permaneceu. Seus olhos fixos, suas mãos trêmulas e um coração em guerra. A tempestade não era feita apenas de chuva e trovões. Ela carregava lembranças, erros, feridas que ele nunca teve coragem de olhar. O tempo o moldara como ferro na forja, duro, frio e solitário. Mas agora, diante daquele caos, ele sentia algo que não sentia há muito tempo. Medo. Não o medo da morte, mas o medo de não ter vivido o suficiente para merecê-la. Ele respirou fundo e deu o primeiro passo. A chuva o atingiu como lâminas. Cada gota parecia pesar toneladas, mas ele não recuou, porque dentro dele uma voz antiga sussurrava: "Caminhe", e ele caminhou. A tempestade rugia, o chão rachava sob seus pés, e o vento o empurrava contra ele como se quisesse apagá-lo da existência. Mas quanto mais o mundo tentava detê-lo, mais ele avançava. Cada passo era um grito, cada respiração uma guerra vencida. Não havia destino, não havia certeza, mas havia propósito. E o propósito é o que transforma o homem comum em lenda. Enquanto caminhava, começou a lembrar das vezes em que caiu, das pessoas que o abandonaram, das portas que se fecharam quando ele mais precisava. Mas lembrou também do momento em que decidiu não desistir. Foi ali, naquele instante invisível, que a tempestade começou a nascer. A chuva agora era uma cortina densa. Ele mal conseguia enxergar o próprio caminho, mas continuava, guiado por algo que não vinha dos olhos. O trovão explodia, o chão tremia, e mesmo assim, ele não parava. A cada passo, o silêncio gritava dentro dele. Um silêncio antigo, que carregava todas as perguntas sem resposta. Por que continuar? Por que lutar? Se tudo parece ruir de novo? Mas ele sabia que essas perguntas não pedem respostas, elas pedem ação. O mundo não recompensa quem entende, recompensa quem resiste. Ele olhou para o céu e deixou a chuva escorrer pelo rosto. Cada gota parecia lavar uma parte da alma. A dor ainda estava lá, mas agora ela tinha forma. E quando a dor ganha forma, você pode enfrentá-la. Ele lembrou de uma frase antiga que seu pai dizia: "O homem que domina o silêncio, domina a si mesmo." E naquele momento, ele entendeu. A tempestade fora apenas um espelho. Tudo o que ele enfrentava do lado de fora sempre esteve dentro dele. A culpa, o medo, a dúvida e o amor por algo que ele ainda não sabia nomear. Ele caiu de joelhos. O frio cortava a pele, o vento rasgava o ar, mas ele permaneceu ali, respirando, vivo e ao mesmo tempo renascendo. O trovão iluminou o horizonte e por um segundo ele viu o reflexo de si mesmo em uma poça de água. Os olhos cansados, o rosto sujo, o corpo ferido, mas uma chama, pequena, quase invisível, ainda ardia ali. E era tudo o que ele precisava. Quando o amanhecer começou a nascer, a tempestade parecia enfraquecer. Mas dentro dele, o caos só crescia. O corpo doía, os pés sangravam, mas algo em seu peito estava diferente. Ele sentia paz. Não porque o sofrimento acabou, mas porque agora ele o aceitava. A verdadeira força não está em vencer a dor. Está em abraçá-la sem medo. Ele entendeu que a tempestade nunca fora um inimigo. Ela era o mestre, aquele que destrói tudo o que é fraco para revelar o que é verdadeiro. Cada raio que caía parecia gravar uma lição invisível em sua mente. Cada trovão ecoava como uma lembrança antiga. Nada pode te parar se você não desistir. Ele começou a caminhar novamente, agora mais firme, mais consciente.
O peso parecia o mesmo, mas o significado, não. Ele não lutava mais contra o vento. Caminhava com ele. E quanto mais aceitava o caos, mais leve se tornava. O horizonte começou a clarear. Mas não era a luz que o motivava. Era a escuridão que ele aprendeu a carregar sem medo. O sol rompeu o céu e pela primeira vez ele sorriu. Não um sorriso de vitória, mas de compreensão. A tempestade passara, mas algo dentro dele continuava trovejando. Agora ele entendia. A força não é uma conquista. É uma construção diária, feita de quedas, perdas e recomeços silenciosos. O verdadeiro guerreiro não é aquele que nunca cai. É aquele que se levanta, mesmo sabendo que vai cair de novo. Ele olhou para o horizonte, agora limpo, e respirou fundo. O vento frio batia em seu rosto, mas já não o incomodava, porque ele não era mais o mesmo homem que entrou naquela tempestade. Ele era o resultado dela. E assim, deu o último passo, não rumo ao fim, mas ao início do que realmente importava. Ali nasceu o inquebrável.